Opa, Felipe por aqui, e hoje é um vídeo rápido e informativo, apenas para a gente repassar os tempos de time box dos eventos do Scrum. Lembrando que esse time box não significa que os eventos têm que ser realizados exatamente nesse tempo, e sim que os eventos têm que ser realizados no máximo nesse tempo, que é o tempo previsto no guia de Scrum, no time box. Inclusive, no último guia de Scrum foi feita uma atualização para enfatizar que esse time box é o tempo máximo e não que tem que ser um tempo exato. Tá? Então, indo direto ao ponto, quando a gente fala em sprint, que é o principal evento do Scrum, lembrando que no guia de Scrum também é previsto que esse seja um evento de no máximo 1 mês de duração, Então, você pode ter sprints de 1, 2 ou 3 semanas ou no máximo 1 mês. E aí a gente entra nos eventos que ocorrem dentro do sprint. Então, começando pelo planejamento do sprint, que é o primeiro evento, o time box previsto para esse evento é de 8 horas para um sprint de 1 mês. Então a gente chega a um número de 2 horas por semana. Então, dependendo da quantidade de semanas que você tem para o seu sprint, por exemplo, se você tiver 2 semanas de sprint, serão 4 horas de planejamento, 3 semanas, 6 horas de planejamento e assim sucessivamente. A partir do tempo que eles dão no guia do Scrum para 1 mês, a gente consegue desmembrar isso para a quantidade de semanas que você pretende utilizar no seu cenário e no seu projeto. E aí, após isso, nós temos as reuniões diárias, cujo time box sempre é de no máximo 15 minutos, e esse é um dos maiores desafios para todas as equipes, principalmente as que estão começando a trabalhar com o Scrum, de se manter nesse tempo de 15 minutos, mas isso é muito importante para o time já começar a desenvolver uma disciplina e um foco para fazer naquela reunião apenas o que é previsto fazer na reunião. Caso necessite de algum outro detalhamento, algum outro tipo de alinhamento mais detalhado, fazer isso num outro momento, em uma outra reunião, não utilizando dos eventos do Scrum para isso. E aí tem o decorrer do sprint. Aí, quando a gente chegar ao final do sprint, nós temos mais 2 eventos. O primeiro é a revisão do sprint, onde é previsto um tempo de 4 horas para um sprint de 1 mês, ou seja, 1 hora para cada semana de sprint. Se você tiver um sprint de 2 semanas, 2 horas, 3 semanas, 3 horas, fácil de fazer essa conta. E a retrospectiva do sprint, que é o último evento que acontece num sprint. No guia do Scrum, eles falam que nós podemos fazer isso em 3 horas para um sprint de 1 mês, o que nos dá aí um tempo de 45 minutos para cada semana de sprint. Se você tiver 2 semanas de sprint, 1 hora e meia, 3 semanas de sprint, 3 horas e 15. Então, a gente fazendo esse desmembramento por semana, fica mais fácil de você calcular no seu cenário e na sua realidade quais são os tempos máximos que você pode utilizar para a condução desses eventos previstos no guia de Scrum. Tá bom? Então, esse era um vídeo rápido só para a gente recapitular um pouco quais são esses tempos máximos, esse time box de cada um desses eventos do Scrum, que às vezes acaba caindo no esquecimento no dia a dia, qual que é o tempo que a gente pode usar para fazer um planejamento ou para uma revisão. Então, só para a gente recapitular aqui em conjunto, se você gostou dessa dica, se inscreve aí na minha lista VIP, deixando o seu e-mail, para você ser informado em primeira mão quando os próximos vídeos forem para o ar, e também clique em gostei nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, por estar aqui prestigiando o canal. Um forte abraço, até mais, tchau!